Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E a comissão parlamentar que busca encontrar alternativas para manter os empregos dos funcionários de duas fábricas da cidade, que anunciaram a mudança da planta de São José dos Campos, ouviu um sindicato da categoria e trabalhadores das empresas em uma reunião realizada na Câmara. A ideia dos parlamentares é criar soluções para evitar a demissão do quadro de funcionários. Com o fechamento das duas fábricas, a cidade deve perder 134 postos de trabalho diretos. Funcionários das empresas Eugin e Movent e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos estiveram reunidos com vereadores no plenário da Câmara para discutir alternativas para o encerramento das atividades das duas empresas na cidade. O encontro aconteceu após convite da comissão parlamentar, formada por 8 vereadores, criada com o objetivo de garantir a manutenção dos empregos dos trabalhadores que serão afetados pelo desligamento das empresas. Representando a comissão, participaram da reunião os vereadores Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Rafael Pascucci. A intenção dos parlamentares é ouvir as demandas e sugestões do sindicato da categoria e dos funcionários que temem perder os empregos. Na medida que esses trabalhadores saem das empresas metalúrgicas, dificilmente com a pandemia e com a crise econômica vão voltar para o mercado de trabalho. É com isso que nós estamos trabalhando. Nós vamos convidar as empresas, colocar para elas a nossa preocupação com a questão do desemprego, para que elas mantenham todos, se possível, que nenhum sejam demitidos. A gente ouviu os trabalhadores, agora a gente tem que ouvir as empresas para tentar buscar uma solução aí para esses 140 postos de trabalho que a cidade está perdendo. As duas empresas anunciaram que devem fechar as plantas em São José até o final de dezembro deste ano, o que pode gerar a demissão de 134 funcionários. A Eugin, que produz equipamentos de refrigeração, pretende transferir a produção para Mogi das Cruzes até janeiro de 2022. Já a Movent, que faz peças de caminhões, será realocada para Diadema até o fim do ano. De acordo com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a atuação da comissão é um reforço na luta dos trabalhadores na busca de alternativas para reverter a decisão das empresas de sair da cidade. Essa comissão, junto com o sindicato, junto com os trabalhadores, pode ter um peso para a gente estar cobrando ainda mais do poder público para que a gente faça a luta pela permanência dos postos de trabalho nessas duas empresas. O soldador Luiz Fernando, que trabalha há 11 anos na Eugin, e o operador de produção Edson Gomes, funcionário da Movent, foram dois dos trabalhadores que estiveram na reunião. Depois do encontro sobre o tema, eles esperam que os parlamentares possam intervir junto às empresas e o poder público de modo a garantir a renda ou manutenção dos postos de trabalho dos funcionários afetados. Se tiver uma indenização, que seja pelo menos uma indenização favorável para todos. Mas a gente quer realmente a manutenção dos empregos aqui. Ninguém quer ser mandado embora. Quem quer ser mandado embora? Ninguém quer. Então a gente pede o apoio da casa aqui para nos ajudar nisso daí. Bom, nós esperamos que a empresa realmente se porte como uma empresa, venha com uma proposta boa para os funcionários, porque ninguém quer ficar desempregado, porque já tem muito desempregado aí, a gente vai estar concorrendo com muita gente. Então, na verdade, o que nós queremos é uma boa proposta e que a gente continue trabalhando. Agora, a comissão pretende fazer outra reunião, desta vez envolvendo representantes do governo municipal e das empresas. Nós vamos oficializar para as empresas. Vamos participar amanhã da audiência com o Tribunal de Justiça, lá de Campinas, e vamos também oficializar o prefeito e vamos fazer um ofício para saber se essas empresas estão tendo benefícios fiscais. A gente quer saber mais sobre isso e tentar manter esses empregos mesmo. Se não for possível, buscar novas soluções aí, capacitação para esses empregados, porque a gente sabe que no momento de pandemia, buscar um emprego, especialmente na indústria, não é uma tarefa fácil. E a Câmara recebeu uma audiência pública de prestação de contas dos gastos e investimentos na área da saúde durante o primeiro quadrimestre deste ano. No encontro, o chefe do Fundo Municipal de Saúde também apresentou os impactos da pandemia no orçamento do município. Só nos primeiros 4 meses deste ano, cerca de 27 milhões de reais provenientes de recursos próprios foram gastos com ações de enfrentamento à Covid-19. Em audiência pública realizada na Câmara, foi apresentado um balanço orçamentário dos gastos e investimentos na área da saúde durante o primeiro quadrimestre de 2021.
Nos dados comentados pelo chefe do Fundo Municipal de Saúde, José Aparecido Nunes, a receita da pasta nos primeiros 4 meses do ano foi de R$ 193 milhões, sendo que desse montante, 27 milhões foram de verbas destinadas exclusivamente para o combate à Covid-19 em São José. Os gastos com a saúde neste ano representaram pouco mais de 19% do orçamento total do município, valor acima dos 15%, que é o mínimo exigido por lei. O município conseguiu atingir o objetivo. A lei fala, a 141 de 2012, ele fala 15%. Nós estamos no patamar de 19%. Então, eu acho que, queira ou não, o município está atendendo à expectativa da população. Durante a apresentação, José Aparecido explicou que São José deve receber em breve um repasse de R$ 1,7 milhão, somando valores dos governos estadual e federal para combate à Covid. De acordo com o chefe do Fundo Municipal de Saúde, toda a verba empregada contra a pandemia neste ano foi originária do próprio orçamento do governo municipal. O que mais se gasta, por exemplo, hoje, se a gente colocar o grande contrato que a gente tem, é a parte do Covid com o Hospital Municipal. Então, desses valores grandes aí, ele vai levar uma fatia muito grande. Existem algumas compras de matérias-primas, por exemplo, teste rápido também, compra-se muito teste rápido, então são valores grandes. Para José Aparecido, o próximo quadrimestre deve apresentar gastos maiores do que o registrado nos primeiros 4 meses do ano. A explicação está no perfil das pessoas que são internadas com Covid-19 na cidade. Com a população idosa vacinada, os jovens têm adoecido com mais frequência e, por serem mais resistentes aos estágios mais graves da doença, acabam não falecendo, mas ficam mais tempo sob cuidados médicos. A população mais jovem é que está sendo afetada. E queira ou não, se o jovem está ficando internado, que ele não ter tomado vacina, a demanda de custo para ele ficar em internação, aquelas coisas que acontecem com o Covid, acaba onerando o município. E o município vai ter de bancar isso. E com isso você acaba onerando mais ainda o orçamento. Financeiramente o município também vai ter de disponibilizar muito mais dinheiro para arcar com essas despesas. E ainda no tema da saúde, agora a gente acompanha no nosso boletim epidemiológico o balanço atualizado do número de casos de Covid-19 aqui na cidade. E agora a gente conversa com quem está em busca de emprego aqui em São José. Nós separamos na nossa agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis no PAT. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, copeiro, cortador de espumas, costureira em geral, cozinheiro industrial, cuidador de idosos, gestor de polo, jardineiro, motorista de van, pedreiro, programador de sistemas de informação, representante comercial, técnico de telecomunicações, vendedor interno e vendedor pracista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E as redes sociais fazem parte do dia a dia de praticamente todo mundo, né? O problema é que esse ambiente virtual também serve de espaço para golpes e crimes.
Para tentar coibir essas ocorrências que vêm aumentando nos últimos anos, nosso país ampliou a pena para alguns delitos digitais que agora terão punições mais severas. E impedir esses crimes é o desejo de quem caiu em golpes usando as redes sociais. Muitas dessas pessoas, mesmo depois de muito tempo, ainda sofrem com as consequências de ter os dados e informações pessoais roubados. Sem saber que o telefone da amiga tinha sido clonado, Renata respondeu ao pedido de ajuda para comprar um guarda-roupa e foi o suficiente para que seu número também fosse clonado. A partir daí, pessoas que tinham um contato da dona de casa passaram a receber mensagens pedindo transferência em dinheiro, uma confusão pela qual ela nunca imaginou passar. De tanto que a gente vê que tem amigos, né, parente mesmo que foram clonados e a gente acaba, no momento, a gente não pensa, né? Nossa, pode ser, eu pelo menos. E aí caí nessa. E foi pensando em situações como estas vividas pela Renata que o governo federal atualizou a Lei Carolina Dickmann, que trata de crimes digitais, e quadruplicou a punição para delitos que utilizam de informações fornecidas pela vítima induzida ao erro por meio de redes sociais, mensagens ou e-mails falsos. A partir de agora, a pena para o crime de invasão de dispositivo informático, que era de 3 meses a 1 ano de reclusão mais multa, passa a ter detenção de 1 a 4 anos e multa. A nova atualização ainda prevê que a punição pode ser aumentada se a invasão dos dados resultar em prejuízo econômico. Para o advogado e especialista em crimes digitais Cédric Batalha, o endurecimento das punições pode inibir este tipo de crime. O anonimato ele nunca é 100%. Né? Nós temos como comprovar através de certas técnicas quem está do outro lado da tela. E até então, a lei era muito branda, com penas de 3 meses a 1 ano. Essa nova lei, com o agravamento dessas penas, faz com que as condutas realizadas nesse sentido de violação de dados, elas não tenham o mesmo procedimento que até então tinham. Ou seja, não está mais sendo possível, até então, em regra, a possibilidade de realizar penas alternativas, acarretando até mesmo em um sentimento de impunidade do ofensor. Entre as mudanças, o texto ainda inclui o furto qualificado por meio eletrônico e o estelionato digital, que podem resultar cada um em uma pena de 4 a 8 anos de prisão. O estelionato, ele tem ali, como por exemplo nós estamos vivenciando hoje, a manutenção ou até um induzimento da pessoa em erro. Seriam aqueles golpes de WhatsApp, de clonagem, que ligam como se fosse um cliente ou uma empresa e pede um código de confirmação, e aí ela fala, olha, tem um código de confirmação, será que você não consegue passar para confirmar seu cadastro? Nesse momento já é clonado o WhatsApp dela, e se não tiver aquele checagem em 2 passos, infelizmente todas as informações são migradas para esse ofensor. Para o advogado, as mudanças nas leis que envolvem crimes digitais devem ser constantes. Isso porque as normas devem acompanhar a evolução da tecnologia usada nos aplicativos para troca de mensagens e transferências bancárias. E muitas vezes o próprio julgador, ele entende que uma forma é diferenciada da outra pelo momento histórico que nós estamos vivendo. Entretanto, é necessário, principalmente no tipo penal, se adequar àquela conduta realizada perante aquele caso concreto. À medida que a sociedade está evoluindo, as leis também precisam evoluir e tornar a pena proporcional à conduta. Se você acabou sendo vítima de algum crime digital, a primeira medida a ser feita é registrar um boletim de ocorrência, além de comunicar à plataforma onde aconteceu a clonagem para que a conta seja recuperada. Para fugir desse tipo de dor de cabeça, Cédric explica que algumas atitudes podem ser tomadas para evitar sustos no futuro. Desconfie, crie sempre formas de recuperação desses dados, então colocar duplos e-mails que só você tem acesso, não divulgue a senha para ninguém e também não tenha como colocar, não faça, aquela proporção de divulgação em massa dos seus dados pessoais, porque outras pessoas podem utilizar os seus dados de forma ilícita como se fosse aquele indivíduo. Para Renata, depois de todos os problemas causados pela clonagem do número de telefone, fica a lição e o aprendizado para sempre tomar cuidado e checar as mensagens e links que recebe pelo celular e nas redes sociais.
prestar atenção mesmo né, na pessoa, ligar antes para a pessoa, né, para ver se é ela mesma. Tomar cuidado mesmo, né? E vamos conferir como vai ficar o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. A tarde desta terça-feira será de sol entre nuvens, e são pequenas as chances de chuva. A máxima é de 23 graus e a mínima 12. A quarta-feira continua com a previsão de sol entre nuvens, e as probabilidades de chuva se mantêm baixas. As temperaturas caem e a máxima não passa dos 19 graus, mínima 13. E o boletim termina aqui. Muito obrigado pela companhia. E não se esqueçam, hein, que logo mais às 4 horas da tarde tem a transmissão da sessão aqui na Câmara. Então, até daqui a pouco.